Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Nós hoje estamos celebrando a memória de Santo Antônio, nascido no século XII, final do século XII, e que dedicou sua vida de um modo muito austero dentro dos cônegos regulares, né, na ordem segundo a regra de Santo Agostinho. Fernando de Gusmão, depois tornado um frade menor, se tornou Antônio, muitos o chamam de Pádua, outros de Lisboa. Nascido em Lisboa, falecido, morto em Pádua, na Itália, foi um exímio pregador da palavra de Deus, a ponto de receber o título de doutor da igreja, presbítero. Com ele nasce também, surge a possibilidade entre os frades menores franciscanos de se tornarem sacerdotes. Até então, o estudo da teologia não era algo permitido dentro da ordem, mas com Santo Antônio começa também um estudo, né, um aprofundamento do conhecimento teológico, o que torna muito concisa, né, a missão franciscana no mundo. Desejoso de ser um missionário, de ser mártir, buscou a todo custo, né, oferecer a sua vida a Cristo. Não morreu martirizado, mas morreu mártir. Morreu testemunha de Cristo. Em todos os sentidos, dava testemunho da palavra. Existem muitas teorias, né, muitas histórias em cima da vivência, né, de Santo Antônio. Ele é tido como santo casamenteiro, muitas vezes muito mais por uma superstição do que pelo sentido verdadeiro, né, original, e de fato tem uma relação sim com a ajuda a mulheres, moças pobres que deveriam pagar um dote para poderem se casar, né? A família da noiva geralmente pagava um dote para a família do noivo e quando eram pobres não tinham a condição de pagar esse dote. E São Francisco, muito mais do que de uma maneira milagrosa, mas por uma maneira caridosa, conseguia o dinheiro para essas moças pobres que acabavam conseguindo se casar e por isso se tornou santo padroeiro, santo casamenteiro, né? Agora, outras tantas histórias, como multiplicação dos pães, alimentar os pobres, a pregação da palavra de Deus, exime o pregador, né, que quando não tinha público para ouvir a palavra, na beira do rio, do mar, os peixes colocavam a cabeça para fora para ouvir a pregação de Santo Antônio, cumprindo aquela palavra que se eu me calar, as pedras falarão, e se não tiver alguém que ouça, até mesmo os peixes poderiam ouvir, né? Não tinha ouvintes para a palavra de Deus, mas os peixes que estavam ali colocavam as suas cabeças para fora do rio, da água, e ouvia a pregação da palavra. Tão bom pregador, né, e coerente com essa pregação que anunciava o Cristo, Santo Antônio teve e tem até hoje o seu aparelho vocal preservado, intacto, né, incorrupto. Muitos santos têm o corpo incorrupto. Santo Antônio ficou preservado pela graça de Deus como um testemunho, como uma forma de testemunhar a sua pregação, que as suas cordas vocais e língua estão preservados na Basílica de Santo Antônio de Pádua, na cidade de Pádua, perto de Veneza, na Itália. Isso tudo nos remete a esse evangelho de hoje, né? Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, não serve para mais nada. Eu fico pensando, sempre que aparece para nós na nossa liturgia este evangelho, eu fico pensando sobre a vocação do cristão no mundo.
cristão no mundo deve ser o sabor de Cristo. Ter um cristão no mundo deve significar para o mundo o sabor de Cristo. Se nós não damos o sabor de Cristo, se nós não conseguimos amar, se não testemunhamos o Cristo em todos os aspectos da nossa vida, da nossa existência, é como o sal que perde o sabor. Para mais nada serve a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens, assim diz o Evangelho de hoje. Depois Jesus diz ainda, fazendo essa outra relação com outro elemento da natureza: vós sois a luz do mundo. Ninguém esconde uma cidade que está situada sobre o alto de uma montanha, e ninguém acende uma lâmpada para colocar debaixo da mesa, debaixo de um lugar que não permita a sua luz alcançar a todos. Quando se acende uma lâmpada, se coloca num lugar alto, sobre um candeeiro, a fim de que todos que estão na sala sejam iluminados por essa luz. Assim deve ser nossa vida no mundo. Também uma luz que é capaz de iluminar a todos. Eu acho interessante, que o final do Evangelho de hoje diz exatamente isso, que também brilha a vossa luz. É necessário que brilhe a vossa luz. Poderíamos pensar num aspecto mais minimalista, de que a luz que deve aparecer é a luz de Cristo. De fato, nós somos apenas velas, a luz que está na vela é a luz de Cristo. Somos apenas o candeeiro, a luz que transparece é a luz de Cristo. Mas Jesus ainda diz algo interessante, muitas vezes, numa falsa humildade, nós queremos esconder as nossas boas obras, muitas vezes com o medo de que a nossa boa obra apareça e que Cristo não apareça nela. Não precisamos ter esse medo. Que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. E nas nossas boas obras, do bom testemunho que damos, do bom anúncio da palavra que nós fazemos com a nossa vida, louvem o nosso Pai que está nos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado.